E se o destino estivesse contra você desde o início? E se aos 5 anos você descobrisse que foi marcada como uma 100 estrelas por Deus, rejeitada por sua própria família e forçada a sobreviver sozinha em uma floresta cheia de perigos? Essa é a jornada de Fenícia que, apesar de tudo, nunca desistiu. Sem magias poderosas, sem aliados, apenas sua determinação e instinto de sobrevivência. Na história de hoje, vamos acompanhar o início de sua jornada. Fica até o final do vídeo para descobrir como tudo isso começou. E se você gosta de animes, mangás ou apenas de uma boa história, te convido a deixar o like e se inscrever no canal. Agora, sem mais enrolação, bora pra história! Os olhos de Fenícia acompanharam atentamente as palavras brilhando no cristal. 100 estrelas. Ela piscou, incerta. Aquilo estava certo? Seus pais observavam em silêncio, horrorizados. Seria mesmo real? Naquele mundo, a magia era uma realidade. Quando despertou para esse conhecimento, ficou surpresa. Em sua vida anterior, não existia nada parecido. Ao perceber que a magia era algo tangível, levantou um punho triunfante para o céu, o que preocupou seus pais, já que, na época, ela tinha apenas 2 anos de idade. Havia algo peculiar sobre ela. Lembranças de outra vida. A vidente da aldeia explicou que, em casos raros, algumas pessoas reencarnavam com memórias de um passado distante. Contudo, alertou que esse segredo não deveria ser compartilhado com ninguém. Desde então, a menina manteve essa informação só para si. Agora, com 5 anos, era a caçula de 3 irmãos. O pai, rígido, contrastava com a mãe, carinhosa, tornando a escolha de um favorito bem fácil. Seu irmão mais velho costumava ser irritante, enquanto sua irmã mais velha sempre apoiava. Ainda assim, até mesmo o irmão mais velho tinha seus momentos de gentileza, especialmente quando lhe dava doces para acalmá-lo. Ela os amava. Naquele dia, quando começou a se preocupar, seus irmãos garantiram que tudo ficaria bem, mas... Naquela vila, ao completar 5 anos, cada criança recebia habilidades mágicas concedidas por Deus. Os mais afortunados podiam ganhar até 5 habilidades, tornando-se figuras lendárias. No entanto, a maioria recebia apenas 2, e essas habilidades determinavam seu futuro. O ritual para descobrir essas habilidades era simples. Uma oração diante de um cristal revelava o destino de cada um. E assim ela chegou ao momento mais difícil de sua vida. Não importava quantas vezes olhasse, as palavras permaneciam inalteráveis e verdadeiras. 100 estrelas. Os domadores eram capazes de controlar animais e monstros, o que parecia promissor. As habilidades eram classificadas como estrelas. Um domador de uma estrela podia treinar pequenos animais para entregas na cidade. Já aquele com mais estrelas tinha o poder de controlar criaturas poderosas e até se tornar aventureiros respeitados. Mas ela recebeu 0, nem sequer uma estrela. Isso significava que não poderia domar nada, nem mesmo um simples esquilo. Em Eldegeus, a vida de uma pessoa era definida pelas habilidades que possuía, e para ela não havia qualquer perspectiva promissora. Uma voz em seu subconsciente murmurou: "Esse jogo é muito difícil." Ela não compreendia completamente o que isso significava, mas a frase ressoava como uma verdade inevitável. O que deveria fazer agora? As memórias de sua vida passada raramente haviam sido úteis nos últimos 3 anos. No entanto, haviam lhe ensinado algo valioso: encarar a realidade e pensar no futuro. O que não era nada fácil para uma criança de 5 anos. Aqueles com a classificação 0 eram conhecidos como 100 estrelas, indivíduos esquecidos por Deus. Nos livros ilustrados que sua mãe lia para ela, crianças que cometiam erros acabavam transformadas em 100 estrelas. Sempre foi dito que tais pessoas não existiam em Eldegeus, mas nenhum adulto jamais falava sobre isso. Agora, a razão estava clara. Deus, o que ela havia feito de errado? Mas ainda havia uma chance. Ela deveria receber outra habilidade, certo? Talvez houvesse esperança. 100 segunda habilidade, mostrava o cristal. Apenas uma única habilidade, e a mais fraca possível. Qual seria o destino dela agora? A vida de Fenícia havia mudado para pior. No momento em que voltou para casa, percebeu a diferença. Seus pais não falavam com ela, nem sequer a olhavam. Parecia surreal, mas era a realidade. Eles estavam realmente a evitando, e agora não restava mais dúvida. Na hora do jantar, ao se aproximar da mesa, percebeu que não havia um prato para ela. A mãe desviava o olhar, incapaz de encará-la. O pai apenas a fitava em silêncio. Seus irmãos observavam a cena, confusos.
Eu imaginava, alguém murmurou. Com um suspiro pesado, ela deixou a casa. Suas memórias de outra vida a haviam preparado para algo assim, alertando-a para fortalecer sua determinação. Agora entendia. Não havia mais lugar para ela ali. Ser uma sem estrela realmente mudava tudo. O que faria a partir de agora? A fome apertava e ela precisava encontrar comida. Mas como? Afinal, ela ainda era uma criança de 5 anos. Saindo pela porta da frente, seus passos a levaram para a floresta. As lágrimas turvavam sua visão. Ela tentava se convencer de que estava preparada para aquilo tudo, de que não se sentia triste, apenas frustrada. Mas no fundo havia tristeza, havia solidão. Sempre acreditou que poderia confiar em seus pais. Mas agora, lágrimas escorriam pelo rosto. Porque ela era uma sem estrelas, porque... Chorar, no entanto, não resolveria nada, e muito menos preencheria seu estômago roncando. Precisava encontrar algo para comer. Era a sua primeira vez na floresta sozinha, e o lugar parecia muito, muito mais assustador do que lembrava. Monstros poderiam estar à espreita. O que faria se encontrasse um? Queria voltar para casa, mas a fome a impedia. Após algum tempo de busca, encontrou uma fruta grande. Parecia comestível. Deu uma mordida e o sabor ácido se espalhou por sua boca. Era muito mais azeda do que esperava. Lembrou-se da última fruta que comeu em casa, tão doce em comparação. Sentou-se à base de uma árvore, refletindo sobre o dia seguinte. As memórias da outra vida diziam que era hora de deixar a aldeia e se preparar para sobreviver por conta própria. Mas para onde poderia ir? Não tinha forças para lutar contra monstros. Conseguiria sobreviver do lado de fora? Queria permanecer na aldeia, mas algo lhe dizia que não poderia. Será que todos se voltariam contra ela, assim como seus pais fizeram? Com essa incerteza em mente, decidiu tentar voltar para casa para dormir. Seu quarto ainda estaria lá para ela? O sol já havia nascido, mas ninguém veio acordá-la. Fazia poucos dias desde que sua vida havia mudado completamente, mas já sentia que não havia mais motivos para esperar algo diferente. Agora, até seu irmão e sua irmã sabiam de sua situação. Eles foram cruéis, culpando-a por trazer problemas para seus pais. Será que estavam certos? Talvez a culpa realmente fosse dela. Ou talvez não. De qualquer forma, precisava ficar mais forte. Se pretendia fugir da aldeia, teria que estar saudável e preparada para o que quer que viesse pela frente. E acima de tudo, precisava encontrar comida. Ninguém ensinaria como sobreviver, mas, por mais difícil que fosse, aprender seria sua única opção. As palavras surgiram em sua mente. Corra pela floresta se quiser ficar mais forte. Era a voz do seu eu do passado outra vez, e decidiu seguir o conselho. Passou o dia em busca de frutas, mas sem sucesso. Aos poucos, começou a se acostumar a correr sozinha pela floresta. Sentia-se um pouco mais forte, ou talvez fosse apenas ilusão. Quando abriu os olhos novamente, percebeu que havia desmaiado de exaustão. Olhou para o lado e congelou. Uma mulher de meia idade estava sentada ali, a observando. Assim que seus olhares se encontraram, os pés de galinha ao redor dos olhos da mulher se aprofundaram um sorriso familiar. Era a vidente da aldeia. Sempre que ajudava os aldeões, exibia aquele sorriso reconfortante e tranquilo. Olá, pequenina, disse a vidente. Olá, respondeu a jovem, seu coração disparando. Todos na aldeia sabiam sobre ela agora, então ninguém falava com ela há dias. Era como se não enxergassem a sua existência. Por que isso aconteceu comigo? Perguntou. A vidente permaneceu em silêncio por um momento, antes de responder com uma voz suave e compreensiva. Minhas previsões podem vislumbrar fragmentos do futuro, mas possuo apenas uma estrela. Quando nos encontramos da última vez, senti que você acabaria nessa situação, mas as razões por trás disso estavam além do meu alcance. Pela primeira vez em muito tempo, parecia que alguém queria ajudá-la. Sua situação era irreversível, mas talvez não estivesse completamente sozinha. Aqui está um presente, disse a vidente, estendendo uma sacola. Confusa, a jovem pegou a bolsa e espiou seu interior. Para sua surpresa, havia muito mais coisa ali do que parecia possível. É uma bolsa mágica menor, explicou a vidente. Coloquei nela itens que podem me ajudar no que está por vir. Ao virar a sacola, uma pilha de objetos caiu no chão. Livros sobre sobrevivência e identificação de plantas venenosas. Poções de diferentes cores e uma pequena faca. Essas bolsas menores costumam ser descartadas, continuou a vidente. As comuns são muito melhores, podem até congelar o tempo para os itens dentro delas, mas são extremamente caros. As poções que coloquei aqui são mais fracas, mas uma criança como você dificilmente poderia pagar por algo melhor. Suspeito que no futuro você terá que se contentar com itens mais simples para sobreviver. A vidente era gentil,
Enquanto todos os outros haviam abandonado, ela estava lhe ensinando a sobreviver. Muito obrigada, disse a jovem, com gratidão sincera. A vidente passou a visitá-la com frequência depois daquele dia. Trazia poções menores, compartilhava suas refeições e, acima de tudo, oferecia palavras gentis. Mas, com o passar do tempo, as coisas só pioravam para a jovem. Em menos de um ano, já não podia mais voltar para casa. Tentou, gritou do lado de fora, tirou pedras nas janelas para chamar a atenção. Mas sempre que seu pai saía, a única resposta que recebia eram golpes. A dor era insuportável, mais do que qualquer outra que já sentira. Sua mãe apenas observava, sem tentar impedi-lo. As poções da vidente ajudavam, ainda que fossem fracas. Seu corpo estava coberto de cicatrizes, mas nunca derramou lágrimas por elas. Com o tempo, esconder-se na floresta se tornou um alívio. Evitava qualquer encontro com aldeões, aprendendo a se camuflar entre árvores e arbustos. Lia os livros que a vidente lhe deu repetidamente, absorvendo cada conhecimento. Agora, sabia diferenciar frutas comestíveis de plantas venenosas, identificar ervas medicinais e usá-las corretamente. Sobreviver já não parecia um desafio tão grande. Passar mal por ingerir algo errado era apenas uma lembrança distante. Um dos livros também ensinava a construir armadilhas. Aprendeu sozinha, errando várias vezes, até conseguir capturar pequenas presas. E finalmente conseguia comer carne de novo. 3 anos se passaram. Agora era mais forte, mais resistente. Conseguia correr longas distâncias entre as árvores e capturar caça com maior facilidade. Sabia tratar suas feridas com ervas, embora ainda preferisse usar uma poção quando necessário. A vida na floresta já não parecia tão assustadora. A vidente continuava a visitá-la a cada 2 semanas. Ou pelo menos deveria, pois já fazia mais de um mês desde a última vez que a viu. Pela primeira vez em anos, decidiu voltar à aldeia para descobrir o que havia acontecido. Conforme caminhava pelas ruas, sentiu os olhares surpresos dos aldeões. Será que pensavam que ela estava morta? Como se ela fosse desaparecer assim tão facilmente? Foi até a casa da vidente, mas ninguém atendeu. Um pressentimento ruim tomou conta dela. Ouviu sussurros ao redor. Quando prestou atenção, seu coração pareceu ser apertado por mãos invisíveis. As palavras que ouviu foram como uma sentença. Virou-se e correu de volta para a floresta. A vidente estava morta. Pegou um simples resfriado, disseram. Poderia ter sido curada com facilidade. Bastaria que o chefe da aldeia tivesse dado a ela uma poção, mas ele recusou. Tudo por sua causa. Porque a vidente foi gentil com ela, tornou-se odiada, e a jovem nunca soube disso. A culpa esmagava seu peito. Correu de volta ao esconderijo, entorpecida. Estava triste, mas nenhuma lágrima caiu. Nos últimos dias, ela acumulou 5 bolsas mágicas menores. Uma estava dobrada e presa ao quadril, enquanto 2 estavam firmemente amarradas em cada uma de suas mãos. Todas estavam cheias até a borda. Entre os suprimentos havia vários tipos de poções menores. Eram todas poções menores, ela não sabia ao certo o quão eficientes seriam até precisar usá-las. Mas, desde que não fossem completamente inúteis, poderiam ao menos ajudar um pouco. A experiência já lhe ensinara a importância de contar com qualquer recurso disponível. Movendo-se rapidamente pela floresta, recolheu todos os itens que havia escondido nos últimos anos em preparação para sua fuga. Nada do que recebera da vidente poderia ser deixado para trás. Para se alimentar, mastigou carne seca, conseguida através de pequenos empréstimos dos aldeões. Um presente de despedida, como gostava de pensar. Pegou água de uma fonte e encheu o cantil antes de guardar em seu bolso. Sabia que ainda lhe faltavam muitos itens essenciais para uma longa viagem, mas não havia o que fazer. Seu tamanho limitava drasticamente o que podia carregar. Ainda assim, os livros da vidente estavam com ela. Por fim, foi até uma árvore específica e tirou uma pequena espada quebrada que havia escondido em sua base. A lâmina ainda era útil para sua proteção. A cada 5 dias, ela se infiltrava na aldeia para obter informações. Sabia, por experiência própria, que sobreviver significava sempre ter conhecimento suficiente sobre a situação ao redor. No dia anterior, fez uma dessas viagens e se escondeu em um antigo ponto de encontro para observar e ouvir. Normalmente não havia muito a perceber, mas dessa vez foi diferente. 2 homens conversavam. Encontrei aquela coisa. Há um certo lugar na floresta. Contarei os detalhes mais tarde, mas é lá que ela fez seu ninho miserável. Bom trabalho, Tablo. Essa criatura só traz infortúnio para nossa aldeia, entendeu? Tablo, o nome de seu pai. Mas quem era o outro? Com a respiração suspensa, espiou com cuidado por trás da estrutura. O chefe da aldeia. Claro, respondeu Tablo. Não podemos permitir que uma 100 estrelas viva entre nós. Além disso, a criança estará com Deus. É o melhor que ela pode esperar, realmente. O sangue dela ferveu. Sério?
seria mais feliz morta. Ela queria viver, e tentassem arrastá-la até Deus. Ela chutaria e gritaria o caminho inteiro. Mesmo tomada pela raiva, controlou-se. Respirou fundo, se acalmando. Silenciosamente rastejou para longe, sem ser notado. Recolheu todos os suprimentos e decidiu abandonar a aldeia de vez. Sempre esteve preparada para partir, mas faltava-lhe um motivo definitivo para cortar os laços. O medo de deixar seu local de origem era real. Quem não sentiria? Mas morrer ali não era uma opção. Na periferia da floresta havia uma grande árvore, provavelmente a maior da região. Suas raízes escondiam um espaço onde ela guardava algo especial. Uma espada valiosa. A vidente havia encontrado após uma longa busca por uma lâmina adequada ao seu tamanho. Ainda era grande demais para uma criança de 8 anos, mas funcional, e afiado o suficiente para o necessário. Com uma espada em mãos, correu para longe da aldeia. Quando finalmente estava distante o bastante para que as luzes da vila parecessem apenas pontos no horizonte, virou-se para olhar uma última vez. A floresta, que tantas vezes acolheu, havia sido um verdadeiro lar. Se pudesse agradecer a vidente, apertou o punho da espada, aterrando-se. Não podia permitir que suas emoções a dominassem agora. Ao longe, uma luz de lanterna piscava em um dos seus antigos esconderijos. Eles já estavam à sua procura. Era um lembrete de que, a partir daquele momento, precisaria ser mais cuidadosa. Sem olhar para trás, correu. Nunca mais poderia voltar. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da história. Vou deixar todas as referências na descrição. Se vocês quiserem que eu conte os próximos capítulos, escrevam nos comentários. No mais, fiquem bem, bebam água e até o próximo vídeo.